Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos novamente aqui na casa do Senhor. E eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 10 ao 15. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, nesta hora nós queremos te pedir humildemente que tu fales conosco através da tua palavra. Senhor amado, se alguém que entrou neste lugar tem dúvidas a respeito deste texto, que o teu Espírito Santo possa esclarecer. E para aqueles que já são, ó Deus, teus filhos, ou que já têm essa certeza, que tu possas, ó Deus, dar a eles um entendimento melhor da tua palavra. Fica conosco, recebe nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Jesus, o bom pastor. Romildo realmente não sabia que eu ia pregar essa mensagem, mas o Espírito de Deus já sabia. E nós tivemos os textos, hinos, que falavam nessa noite de Jesus como o bom pastor. Logo no início falamos: buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Agora, o que é um pastor? É aquele que dirige, que guia, que governa, que apacenta. E apacentar é cuidar, dar alimento, guiar, dirigir, governar o rebanho. Quando Jesus Cristo falou essas palavras para o seu público, que ele estava falando ali para o povo judeu, o povo ali que estava ouvindo, eles sabiam muito bem o que era um pastor. Porque o povo de Israel, eles eram de uma cultura agropecuária e também uma cultura de pastores de ovelha. Então todos eles sabiam, quando Jesus disse eu sou o bom pastor, eles sabiam o que um pastor fazia, qual a função do pastor, onde o pastor estava agindo e como ele agia com as ovelhas. Interessante que nós lemos também hoje num texto, quando Jesus disse que olhou para a multidão e viu aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor, como ovelhas desgarradas. Nós estamos vivendo em nossos dias num mundo em que a sociedade clama, ela está desgarrada, porque a ovelha, ela é um animal, um dos que mais precisam de ajuda de um pastor. Porque os outros animais, eles podem, até à medida que crescem, viver sozinhos, mas a ovelha não. A ovelha precisa de um pastor. Se ela não tiver um pastor, e se ela for rejeitada pela sua mãe, ela morre se não tiver alguém que cuide dela. Porque a ovelha, a gente, principalmente que quando nós fazemos desenhos para criança, a gente coloca aquela ovelha bem branquinha, fofinha, e a gente imagina a ovelha bem fofinha. Mas a ovelha é um dos animais mais estressados que existe. A ovelha, ela é burrinha. Ela não tem senso de direção, por isso que ela precisa de um pastor para governar. Porque se não tiver alguém para guiar, ela se perde e ela fica rodando
feito uma perdida mesmo. E ela não consegue ver muito bem, ela é quase cega. E ela escuta a voz do pastor. Por isso que Jesus disse: quem são as minhas ovelhas? Conhece a minha voz. Então, quando Jesus chama as pessoas de ovelha, as pessoas também conheciam a ovelha e sabiam como era a ovelha. Então, queridos, nós vivemos num mundo que está como ovelhas sem pastor. Se usarmos a linguagem bíblica, nós poderíamos dizer que a nossa sociedade, o mundo de hoje está dessa forma ou desta forma: assustada, faminta, sedenta, desorientada, insegura e sem direção. É assim que são as ovelhas. Interessante, né? A gente só imagina elas tudo seguindo ali, obediente. Mas a ovelha não é bem assim. Elas são estressadas, assustadas. Por isso que para beber água o pastor tem que levar para uma água bem tranquila, senão ela não consegue nem beber, de tão estressada, assustada e nervosa que são as ovelhas. Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão. O mundo clama. O Brasil está clamando, as famílias estão clamando, as pessoas estão clamando. O mundo dos nossos dias clama por segurança. Os ladrões estão soltos, fazendo suas festas, aterrorizando e tirando o que tanto nos esforçamos para possuir. E nós, que deveríamos estar livres, estamos presos. Hoje, quantas pessoas estão até com medo de sair de casa? Então as casas ficam cheias de cercas elétricas, cadeados. As casas parecem até mais prisões. Então nós que nos consideramos livres estamos vivendo presos por causa dessa falta de segurança. Alguns, ou a maioria, clama por justiça. Em tudo nós somos lesados em nossos dias. Impera a lei do mais forte. As pessoas não estão se importando com as outras, mas apenas com os seus interesses. As pessoas e aqueles que têm o poder em suas mãos não se preocupam em exercer a justiça. As pessoas estão clamando por liberdade. E nesse clamor trocam a liberdade por uma libertinagem. Porque as pessoas querem liberdade, mas não sabem o que é uma verdadeira liberdade e estão usando a sua liberdade para viver uma libertinagem. Nesse clamor, eles temem ser oprimidos. Por isso essa geração tem se caracterizado por uma geração que não tem limites, não tem ordem, não tem direção, não tem governo. As pessoas querem fazer somente a sua vontade e obedecer ninguém. As pessoas clamam por respostas, principalmente espirituais. O mundo hoje está como ovelhas que não têm pastor, desorientadas. As pessoas estão procurando árvores para se curvar diante delas. As pessoas estão se curvando diante de pedras. As pessoas estão tão desorientadas que você diz: meu Deus, como é que a pessoa pode pensar assim? As pessoas estão clamando por uma família que os respeite, que os valorize, mas que também possa mostrar os limites, que cobre, mas que também dê amor. Quando nós clamamos é porque nós estamos desesperados, em apuros, com medo. E quando nós estamos com medo, nossos sentidos são afetados. Quando a gente tem medo, todos os nossos sentidos são afetados. Então a gente não vê bem, às vezes não escuta bem, porque o medo muitas vezes nos paralisa. Por isso que as pessoas, quando estão com medo, como a sociedade, o mundo que nós vivemos, elas não conseguem ouvir a voz do pastor que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como elas estão desorientadas, assustadas, quando elas escutam um convite como esse, elas ficam com medo. Ficam com medo da voz daquele que diz: venham a mim.
ficam com medo porque escutam esse convite e acham que aquele que está convidando vai tirar algum proveito delas. Por isso Jesus, com o auxílio de imagens, ele usa a figura do bom pastor para dizer quem ele é e quem ele não é. Primeiro, nós queremos mostrar, de acordo com o texto, que Jesus mostra que ele não é ladrão. Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. A intenção do ladrão é invadir nossa casa, levar algo de grande valor, que ele renda um bom dinheiro. É raro se ouvir falar de um ladrão que entrou numa casa para roubar algo sem valor. Ele geralmente procura algo de valor, e o que ele encontra de valor, ele leva, ele carrega joias, obras de artes, carros, equipamentos eletrônicos. Essa é uma característica do ladrão: procurar o que tem valor para roubar. Ele vem pronto para destruir, ele sai pronto para morrer ou para matar. E a primeira coisa que Jesus diz é que o ladrão vem fazer isso, mas que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus é justamente o contrário do ladrão. Jesus, ele não somente é o contrário, ele não invade a vida de ninguém. Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se o convidarmos para entrar, aí ele entra em nossa casa, ele organiza, ele faz a provisão. Se você o convida para ser Senhor, ele vai entrar na sua casa e modificar até o sentido da sua vida. Ele, quando entra na nossa vida, ele dá propósito, ele dá sentido, ele traz paz, alegria, segurança, confiança. Totalmente diferente do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então, quando escutam vinde a mim, eles imaginam: vai querer alguma coisa de mim. Diga se a sociedade de hoje não é assim. Se você chega para falar de Jesus para a pessoa diz: olha, aí vem coisa. Estão querendo alguma coisa de mim. É assim ou não é? Só que as pessoas não percebem, não entendem que Jesus veio para dar. Muita gente teme que Cristo queira invadir as suas vidas, roubar-lhes a alegria de viver. Acreditam que Ele quer restringir-lhe a liberdade, mas Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nunca, jamais fará da nossa vida uma prisão. Interessante que os versículos anteriores, no versículo 9, ele diz: eu sou o bom pastor. Antes, ele diz assim, no versículo 9: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Só quem entra pela porta e pode sair é quem está livre. Você entra, encontra a alegria e o sentido que Jesus dá, aí você sai para ir mostrar para outros, porque você está livre. Amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio aprisionar ninguém, Ele veio para nos libertar. As pessoas suspeitam que Ele quer tirar a oportunidade de ser feliz. Eu lembro que nós estávamos num culto lá em Petrolina, e ficamos uma noite toda orando, era uma vigília. E lá para as tantas passou um grupo de jovens fazendo zoada. Eu acho que talvez já estivessem até bêbados. E quando olharam para dentro da igreja, começaram a gritar na frente: coitados, coitados, não sabem nem o que é alegria. E na verdade nós é que podemos dizer: coitados, não conhecem, não experimentaram e não sabem o que é a verdadeira alegria. Queridos, Deus quer exercer um controle na sua vida, mas para melhor.
Ele entra para suprir nossas necessidades, para trazer paz, responder todas as suas indagações, aquelas indagações que você não entende porquê da sua vida. Ele vem e traz as respostas, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Amados, Jesus Cristo, Ele jamais vai lhe aprisionar, Ele não vai fechar a sua mente, mas Ele vai libertar você. Não deixar Deus entrar na vida, ou deixar Deus ficar de fora, é a coisa mais errada que nós podemos fazer. É deixar de fora aquele que quer nos ajudar. Vocês já viram que às vezes a gente quer ajudar alguém e a pessoa não quer, e você só pode sentir pena da pessoa. Você diz, eu queria tanto ajudar, e o outro fica desconfiando. E é assim que está acontecendo em relação a Jesus. Ele quer mudar a nossa vida. Ele não é ladrão. Na verdade, Jesus, Ele é um doador. Quando você aceita o seu convite, você começa a receber, não somente aqui nesta vida, mas por toda a eternidade, tudo aquilo que Ele tem para dar a você e a todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Amados, Ele não é ladrão, mas Ele é exatamente o oposto. Se nós abrirmos a nossa vida, removermos as grades, Ele encherá a nossa vida, a nossa casa, de tudo que é necessário para que ela se torne aconchegante. Quando Jesus entra na vida de alguém, essa pessoa encontra sentido, ela encontra a alegria e a paz que o mundo não pode dar. A segunda coisa que Jesus nos mostra nesse texto, que Ele não é mercenário. O mercenário é aquele que não é o pastor. O mercenário é aquele que trabalha por um salário. Ele se limita a fazer apenas o necessário para ter direito ao seu pagamento. Nada mais além disso. Para o mercenário, o serviço não envolve emoção, não envolve compaixão, não envolve sentimento de realização, nem hora extra não remunerada, porque aquele que é um assalariado, que trabalha, quem tem um negócio e tem empregado, sabe muito bem disso. Ele, hora extra, só se for paga. Ele não envolve a emoção no seu trabalho. Mas quando você tem um negócio, você tem alegria de estar ali. Você sabe que você envolveu o seu tempo, sua vida, e você se envolve e se doa por aquele trabalho. Você pode olhar, queridos, que quando tem um feriado, você não vê nenhum empregado trabalhando, a não ser por hora extra. Mas o dono muitas vezes vai lá para organizar, vai lá para limpar, vai lá para ajeitar, para melhorar o estoque, porque Ele é dono e Ele ama. Mas a atitude do dono é assim, ela é diferente. Por isso Jesus, Ele não veio para você pagar alguma coisa para Ele. Pelo contrário, Jesus, Ele cuida dos nossos interesses com muito zelo. Nós somos ovelhas dEle e não de outro. Por isso Ele anda quilômetros e quilômetros para nos conduzir a pastos verdejantes. Como a gente cantou no início, Ele escala montanhas, derruba muralhas para nos encontrar. Ele desfaz fortalezas para nos encontrar. Temos como pagar? Não. Cantamos isso. Não posso pagá-lo, nem merecê-lo. Jesus, Ele não está querendo nada de você. Mas quando a gente fala de Jesus, porque os outros, os deuses com letra minúscula, eles sempre pedem alguma coisa. Você tem que fazer isso e isso para poder segui-lo. Você tem que fazer tal e tal coisa. Mas com Jesus não, Ele já fez. Ele já pagou. E Ele pagou um preço muito alto. Ele quer ser o nosso dono. Ele quer nos amar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer estar atento a cada passo que nós damos. Hoje à tarde, logo depois do culto, nós saímos, fomos para casa, para a Vitória almoçar, porque ela ia para Recife. E como ela ia de ônibus, e depois, quando chegasse lá, a gente não sabia como estava. Como pais, a gente fica orando, preocupada até a hora de chegar. Então, quando ela disse, já cheguei na rodoviária, aí o coração já alivia. Aí daqui a pouco a gente pensa que ela ia pegar um Uber, mas eu acho que ela viu que estava caro,
já estou no metrô. Aí eu, Jesus, orando, Jesus, toma conta. Tá no metrô, um dia como esse, quando sair, e ela já vai dizendo os passos. Quando nós entramos no carro, ela liga para vir para aqui já agora. Já estou em casa. E quem é pai, é mãe, a gente fica com cuidado. A gente não quer o mal, a gente quer o bem. Jesus Cristo, Ele quer ser o seu pastor. Ele quer lhe alimentar. Ele quer lhe dar vida, Ele quer lhe dar abrigo, Ele quer lhe dar socorro. O pastor, ele luta. Lembram de Davi, quando ele disse que ia lutar com o gigante, e Saul disse, você é muito franzino. Ele disse, mas eu sou pastor de ovelhas, e eu já matei um leão, eu já matei um urso. Por que Davi fez aquilo? Por que enfrentar um leão? Por que enfrentar um urso? Porque eram as suas ovelhas. Ele amava as suas ovelhas. Imagine Jesus, o Todo-Poderoso, o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Como não entregar a vida para este pastor? Como não entregar os nossos dias? Como não entregar os nossos dons, talentos para o seu serviço, para alguém que só nos ama e quer o bem para nós? Esse alguém, Jesus, Ele pagou preço muito alto por você. Ele não quer lhe tirar nada, pelo contrário, Ele já pagou, e foi o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Ele pode dizer, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele já deu. Ninguém fez e ninguém fará o que Jesus fez por mim e por você. Porque mesmo que um pai, uma mãe, ou alguém que ame muito dê a vida, ele é pecador, ele é limitado, ele está dando a vida por alguém. Mas Jesus deixou o céu de glória, se fez homem, Ele suportou as dores, Ele não precisava, mas Ele fez isso por mim e por você. Por isso Ele disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, Ele não é mercenário. Tem gente que tem medo de aceitar Jesus, porque diz, não, aí eu vou fazer parte de uma igreja, aí eu vou ter que dar alguma coisa. Eu estava ouvindo uma reportagem de um filósofo, e eu não lembro agora o nome dele, mas ele é ateu. E ele estava dizendo o seguinte, falando de igreja evangélica, ele disse assim, olha, as pessoas entram ali e elas encontram sentido para a vida. Ele é ateu, esse homem. E ele dizendo assim, tem gente que fala porque o crente entrega lá o dízimo. Aí ele até diz paga, né? Ele diz paga o dízimo. Ele diz, mas olha, eu já encontrei pessoas, por exemplo, mulheres que viviam à beira do caminho. O marido bebia, o marido batia, ela vivia numa penúria dentro de casa, não tinha alimento para os seus filhos, e de repente ela encontra uma igreja como essa, que fala do amor de Deus. Quando ela entra ali, a primeira coisa que ela encontra é uma comunidade que ama, uma comunidade que cuida dela, e que começam a, juntamente com ela, orar pelo seu esposo. E esse homem chega também na igreja, aceita Jesus como Salvador. Ela diz, essa família, ele diz, essa família encontra sentido, realização. E o que é isso diante de um dízimo? Ele diz assim, ele é um ateu, ele vendo o valor de uma vida que é transformada por Jesus. E tem gente que diz assim, eu não quero seguir a Jesus porque eu tenho que dar alguma coisa. Você não tem que dar nada, Jesus já deu tudo. Agora, quando temos um coração agradecido, nós gostamos e nos sentimos privilegiados de fazer parte dessa obra. É poder dizer assim, eu sou participante, que Ele não precisa de mim nem de você, mas Ele dizer, você colocar você como participante, como um ganhador de almas, é uma bênção, meus irmãos. Por último, Ele não é um feitor de escravos, porque muitos pensam que Jesus é um feitor de escravos. Eu não vou entregar minha vida a Ele, porque se eu entregar minha vida a Jesus, Ele vai me massacrar. Jesus, Ele vai tomar tudo de mim, eu vou ser uma pessoa infeliz, eu vou ser uma pessoa triste. Mas eu queria dizer que Ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Jesus deseja se tornar nosso amigo íntimo. Ele quer ser o amigo de todas as horas. Nunca um filho vai estar toda a vida com você, nem um marido, nem uma esposa, nem um pai ou uma mãe. Mas Jesus quer ser um amigo de todas as horas, até daquela última hora que ninguém vai estar com você. Ele quer estar com você, porque Ele não é pastor, e Ele garante que não vai ser pastor somente dessa vida, mas Ele garante que será o seu pastor por toda a eternidade. Você já viu uma ovelha trabalhando para o pastor? Não, a ovelha ela fica ela dá trabalho para o pastor. Ele tem que levar para tomar água, ele tem que levar para um pasto para ela poder comer. Ela é tão assustada que ele tem que colocar dentro de um abrigo. Ele tem que cuidar, ele tem que velar pela ovelha até durante a noite, porque senão vem os lobos e comem as ovelhas. Ele cuida. Não existe nada melhor do que entregar a vida a esse pastor, porque as minhas causas serão suas, as minhas necessidades serão as necessidades dele, as minhas lutas serão as lutas dele, porque ele é o bom pastor. Ele não é um senhor feitor de escravos. Ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele quer fazer você parte da família de Deus. Você já faz parte desta família? Você não sabe que, por exemplo, as multinacionais, quando entram no nosso país, eles não estão preocupados com o pai de família, eles estão preocupados com você renda. Os bancos também não são assim? Estão preocupados se você não dormiu à noite, ele quer que você atinja a meta. Você é apenas um número, mas para Jesus, você nunca será um número. Ele diz que tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos. Ele diz que nunca esquecerá de você. O seu pai ou sua mãe pode até esquecer, mas ele jamais esquecerá de você, porque ele pagou um preço muito alto pela sua vida. Ele lhe ama e quer cuidar de você aqui e por toda a eternidade. Amados, ele diz: vinde, porque ele pode. Às vezes a gente quer até ajudar como pessoa, mas a gente não tem como. Aí a gente fica de mão atada. Mas o Senhor, Ele pode dizer: venham todos que estão, porque Ele tem todo o poder para suprir todas as nossas necessidades. Concluindo, eu queria dizer que quando dizemos com sinceridade: Senhor Jesus, vem fazer parte da minha vida, eu quero que Tu sejas o Senhor e o Salvador. Ele vem, escreve meu nome no livro da vida. O fato se confirma. A nossa adoção se torna definitiva e legalmente segura. O nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. E Ele diz que aqueles que o Pai lhe deu, ninguém jamais arrebatará da sua mão. Ele é o bom pastor. Na sociedade atual, os atos importantes são registrados em documentos, mas não existe lugar mais importante para a nossa vida ser registrada do que no céu. Porque um cartório pode pegar fogo. Aí você vai dizer: mas hoje pode colocar em HDs, mas o HD também pode pegar um vírus. O único lugar que é totalmente seguro é lá no céu, onde Ele quer escrever o seu nome, para que você seja seu filho, o seu irmão. Jesus é nosso irmão mais velho, porque Deus nos adota como filhos na sua família. Por isso que Romanos capítulo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já testifica no seu coração? O Espírito de Deus já habita em você?
já testifica que você é filho de Deus. Veja o que diz também em Romanos, ou 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele não apenas é o seu pastor, mas ele sela você. É minha propriedade, ninguém pode tocar. Eu cuido, e as necessidades dela ou dele são meus agora, são minhas necessidades. Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você foi selado. E Ele não nos deixa só. Ele deixou parte dele, o Espírito Santo, para cuidar de nós e estar conosco todos os dias até a confirmação dos séculos. 1 João 3, 24 diz: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, não existe maior garantia do que essa. Em 1 João 4,13 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Por isso você pode ter confiança. Você não está só. Venha o que vier, seja o futuro que for, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. Nós temos o nosso nome gravado no livro da vida. Mas não somente no livro da vida, mas nas palmas das mãos do Senhor Jesus Cristo. E agora nós sabemos que Ele não é o ladrão, mas pelo contrário, Ele é o doador. Jesus Cristo não é mercenário, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele não é um feitor de escravos, Ele é amigo, Ele é bom pastor. Sabendo disso, nós sabemos que Ele trará liberdade à nossa vida. Ele trará pastos verdejantes, alimento, proteção, provisão, porque Ele não é qualquer pastor. Ele é um bom pastor, o Todo-Poderoso. O Deus desse século é que veio para matar, roubar e destruir. Se você ainda não tem certeza da vida eterna, convide um bom pastor hoje para ser o Senhor da sua vida. E se você já tem, creio que a maioria deve ter essa certeza, entregue sua vida sem reservas a Ele. Não entregue apenas uma hora no domingo, não entregue apenas um dia na semana, mas entregue sua vida a Ele, porque Ele pode todas as coisas e Ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Que Ele nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que esta seja uma semana onde nós tenhamos aquela tranquilidade de saber que o bom pastor está conosco. Nada nos faltará. Basta que entreguemos totalmente nossa vida. Porque você que já tem essa certeza, você é ovelha. Mas a ovelha às vezes é desobediente. Às vezes ela tenta se desgarrar. Às vezes ela sai do aprisco. E eu digo a você, jamais saia do cuidado do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça nesse momento. Fale com Deus. Se você ainda não aceitou, diga: Jesus, eu quero que Tu entres na minha vida e seja o meu Senhor. Eu quero fazer parte da família de Deus. Hoje eu entendo que o Senhor não quer que eu dê alguma coisa, ou o Senhor precise de alguma coisa que eu vá dar. Tu és o Todo-Poderoso, não precisas de nada, mas Tu queres ser o doador, aquele que traz a salvação, traz a paz, traz alegria, o sentido para o viver. Ó Senhor, ouve cada oração que está sendo feita neste lugar.
Que o teu povo, Senhor, como ovelhas que têm pastor, possam sossegar seu coração. Tira a angústia, Senhor. Tira, ó Deus, a ansiedade. Que em nome de Jesus, cada um dos que aqui estão possam confiar que Tu és o pastor, nada nos faltará. E ajuda-nos para que jamais saiamos do Teu aprisco, mas que possamos sempre, em todos os dias da nossa vida, estar debaixo da sombra do Onipotente, da sombra do Altíssimo. Fica conosco, Pai. Recebe nossa gratidão, nosso louvor. Que esta semana seja dirigida por Ti, pois Tu és o caminho, Tu és o nosso pastor, sabe o caminho que devemos andar e seguir. É no nome do Teu amado Filho Jesus, o nosso bom pastor, que nós oramos desde já, agradecidos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele abençoe a cada um de nós que estamos aqui. Que sejamos ovelhas dóceis, ovelhas que obedecem ao seu pastor e que acima de tudo conhecem a sua voz. Que Deus nos abençoe.